Salve família! Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um estudo da Palavra de Deus, mais um dia de leitura, que a gente vai fazer hoje a leitura de Mateus, o capítulo 26, porque como a gente viu no estudo anterior, né, a gente está vendo a trajetória de Jesus e como que está decorrendo a história do que aconteceu com ele, né? De como que ele encarou a perseguição dos fariseus, de como que ele trouxe o esclarecimento para as pessoas e principalmente, né, do exemplo que ele está dando de Deus, né, o exemplo que ele está falando de como que é o reino de Deus, né? E muitas vezes a gente não consegue ter essa compreensão porque a gente está limitado aos reinos deste mundo, né? E Jesus revelou no estudo que o reino de Deus, ele não tem uma hierarquia onde a gente um manda e domina no outro, né? Como os discípulos questionaram ele sobre isso, né? Qual que seria o maior deles, né? Quem que estaria num lugar de destaque no reino de Deus? E o que Deus revelou através da palavra foi que o reino de Deus, ele é igual para todo mundo, né? Todo mundo está no mesmo nível, que a gente, querendo ser o maior do reino, a gente tem que ser o menor do reino, né? Aquele que quer ser servido, ele tem que servir. E esse é o exemplo que Jesus vem dando pra gente, né? E na leitura de hoje, no 26, a gente vai continuar vendo como que foi o desfecho dessa história, né? Porque Mateus, ele tem 28 capítulos e a gente já está no 26. E olha que legal, a gente está quase terminando o primeiro livro do Evangelho, né? Então, lembrando, como é de costume, sempre quando a gente vai fazer a leitura, a gente pede para tirar todas as distrações, tirar tudo aquilo que te impede de manter o foco aqui e agora, né? Coloca no silencioso, baixa o volume, fecha as abas que estão em excesso aí no seu navegador, se você estiver vendo isso no computador. Mas o grande momento é aqui com a palavra. Nesse momento, a gente tira as distrações e pede o auxílio do Espírito Santo, aquele que é capaz, que foi enviado por Jesus. E a gente vai ver isso na palavra, hein? Que foi enviado por Jesus para continuar a boa obra dele, né? Que Jesus voltou e ascendeu aos céus, mas a boa obra continua através do Espírito Santo, né? Ele que move a gente a fazer esse movimento de adoração, de busca e de entrega para Deus, né? E a gente viu no capítulo anterior que fazer para Deus significa fazer para os outros, para aqueles menos providos, como ele diz, fazei aos pequeninos, né? Aqueles que têm menos condição. Quando a gente pode fazer por aqueles que têm menos condição, a gente está fazendo por Deus. Essa é a visão que a gente tem que ter do reino de Deus, né? Que estamos aqui para servir e servir com amor. Então, já que você tirou as distrações aí, para a gente poder servir esse entendimento para a nossa mente, de alimento, né? Que a gente possa se alimentar da palavra, a gente vai fazer uma oração e eu te convido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, que devido a algumas opressões que eu tenho sentido, que eu percebi que desde que eu decidi fazer esse movimento de adorar a Deus publicamente através da palavra e de compartilhar esse conhecimento com vocês, eu também sofro, né? Alguns ataques espirituais, também sofro algumas opressões, muitas delas sem perceber e acabam deixando a gente um pouco abatido, né? Nos últimos vídeos eu percebi que eu tinha gravado um pouco menos, falado um pouco menos, porque eu estava me sentindo muito cansado. E ontem eu tirei um dia para poder descansar, para poder entender o que estava acontecendo, e Deus me revelou que é natural que a gente fisicamente se sinta cansado, porque o corpo está sendo negado, né? Para que o espírito possa ser vivificado, o corpo vai morrendo aos poucos, né? E esse cansaço é, na verdade, uma forma do nosso corpo reagir ao que está acontecendo, né? E eu percebo, irmãos, que esse canal ele tem que ser um canal de oração mesmo, né? Porque assim como eu devo ter me sentido cansado em algum momento, você também passa por esse cansaço. E a ideia desse canal é justamente criar um canal de oração, para que a gente possa junto, estando aqui nesse momento de comunhão, possa orar por todas as pessoas que estão inscritas nele, ou não, também, né? Porque a gente tem que orar por toda a humanidade, mas quando você se inscreve no canal, você declara que faz parte desse canal de oração, que você acredita na palavra também e que você pode ser transformado através da palavra, né? É um movimento que a gente faz para que a gente possa estar cada vez mais perto de Deus. Então eu te convido para fazer esse movimento se você ainda não fez. Deixa o like no vídeo aí se você gosta desse tipo de conteúdo.
Lembrando que esse tipo de adoração é uma adoração racional, né? Como diz Romanos 12, né? A renovação do entendimento, ela vem através da palavra. E sem essa renovação do entendimento é impossível agradar a Deus, né? Como a gente viu no capítulo anterior também, que a gente viu, Deus se agrada de misericórdia, de amor e não de holocaustos, né? Então a gente não tem que ficar fazendo sacrifícios, a gente tem que adorar em verdade, a gente tem que fazer com amor a boa obra, né? E para isso, vamos pedir ajuda de quem pode, né? Porque quando a gente vai fazer algo que é maior do que nós mesmos, a gente pede ajuda de quem tem capacidade, que é o Espírito Santo. Então eu te convido agora a relaxar, respirar fundo e fazer essa oração comigo. Amado Pai, nós queremos pedir que o Senhor derrame a sua presença sobre este ambiente agora, tanto aqui em casa como na casa desse irmão que está aí na telinha. Que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre o nosso lar, Pai. Que as forças que têm se levantado contra nós têm tentado tirar a nossa força e o nosso ânimo. Mas nós sabemos que a batalha já foi vencida na cruz. Sabemos que a Tua palavra é vida e ela vivifica a nossa alma. Ajude-nos, Pai, a ter um entendimento preciso daquilo que o Senhor quer, revelando para nós na Tua palavra aquilo que o Espírito clama. Que nós possamos ser edificados e principalmente que a gente enxergue como nós podemos agir no mundo agora. Porque nós sabemos que passado e futuro não existem, são meras ilusões. Mas o agora existe. E é aqui que nós queremos te servir, te adorar e te amar, em espírito e verdade. Nós queremos entender, Pai, a Tua verdade, não viver de acordo com as nossas crenças ou com as nossas limitações, pois nós somos imperfeitos, fomos criados do pó, né? Para habitar nesta terra, mas sabemos que o Teu Espírito é o Espírito de sabedoria, e Ele pode revelar o entendimento que está na Escritura para nós. E é confiando nesta palavra que nós te pedimos. Derrama-o agora e entrega, Pai, sobre nós uma pérola para que a gente possa cultivar a Tua palavra em nossa vida e que a gente leve isso como o mais precioso tesouro, como nós vimos nas Escrituras. O tesouro do campo, do homem que vendeu tudo para procurar e comprar aquele terreno e cultivar aquele tesouro. Que a gente possa se levantar cada vez mais forte diante de cada adversidade, Pai, e glorificar ainda mais o Teu nome, sabendo que as provações vêm, mas a batalha já foi vencida na cruz, por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler aqui, irmãos, o 26, que começa assim. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Então, olha o que eles estavam querendo fazer com Jesus, né? Que veio destituir os poderes deste mundo, né? Ele veio revelar para nós que a autoridade de Deus, ela não está em roupas bonitas ou lugares de prestígio, ela está em servir. E eles não queriam servir, eles queriam ser servidos, por isso eles tramavam matar ele, né? Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Essa aqui é uma passagem muito importante, porque aqui, irmãos, a gente vê o pensamento do mundo e o pensamento de Deus. Uma mulher derramou um vaso de alabastro com um unguento de grande valor sobre a cabeça de Jesus, que estava prestes a ser entregue. Olha o que diz o 8. Ele trava, né? E o 8 diz assim, né? E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Olha o pensamento do mundo aqui, né?
pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Pois por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Olha o que Jesus está falando, né? Ele está falando ali porque os discípulos que questionaram isso falaram: por que a gente não vendeu esse vaso de unguento e deu dinheiro para os pobres? Olha a revelação que Jesus está falando ali, né? Sempre tendes convosco os pobres. Sempre haverá pobreza. Sempre haverá, para que a gente manifeste através do nosso comportamento a generosidade de Deus. Isso é uma necessidade nossa de servir a eles. Mas olha o que Jesus falou: mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Olha o que ele falou. Enquanto eles estavam questionando a atitude dela, se ela fez certo, se ela deveria ter feito isso, o que Jesus falou? Onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez será lembrado. Então aqui, irmãos, é um exemplo também de que muitas vezes o que a gente faz para Deus, para as outras pessoas, pode não ter sentido, pode não valer nada, pode não ter efeito. Mas o que Jesus falou? Em verdade vos digo que o que ela fez para mim será lembrado em toda a memória, para a memória dela, porque ela fez para mim. Assim como o estudo que a gente faz aqui é para Deus e não para os homens. A gente está fazendo esse estudo para edificar o reino de Deus nos nossos corações, sabe? Então, se em algum momento você sentiu opressão porque está começando a estudar a Bíblia ou porque alguém está te perseguindo por estar fazendo algo que para essa pessoa possa não ter valor ou não ter sentido, você pode usar esse texto para se defender disso também, né? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente está fazendo para Deus, em nossa memória. E essa é uma batalha totalmente nossa. Porque essa mulher foi criticada, mas Jesus estava em defesa dela, né? Então, toda vez que você levantar o nome de Deus, ele vai em sua defesa também. Tenha essa clareza. O 14 continua assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me dareis? Ou, que me quereis dar, e eu vos integrarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Desde então, buscava a oportunidade de o entregar, porque olha só o pensamento de Judas. Vendo Jesus daquele jeito falando, ele não conseguiu perceber o reino de Deus. E ele continuava com os olhos no reino humano, né? É por isso que ele perguntou: o que vocês vão me dar se eu entregar ele para vocês? E eles pesaram 30 moedas de pratas. E a gente vai ver mais na frente que isso tem um propósito, que é uma profecia cumprida. E no primeiro dia da festa dos pães, azimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: Em verdade eu vos digo que um de vós me há de trair. Aqui, irmãos, Jesus traz à tona a verdade de que alguém já tinha pensado em trair ele, né? E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-se: Senhor, porventura sou eu?
Então, olha só, eles se entristeceram e acharam que eles que iam trair ele. E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Olha o que está dizendo. Que ele vai como está escrito. Mas, ai do homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se para esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e os deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Gente, aqui o 28, e eu vou até usar ele, nossa, como uma âncora, né? Porque olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus falou. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui, irmãos, Jesus está declarando que a vinda dele na terra e o sacrifício e morte dele foi exatamente para que a gente pudesse ter a remissão dos nossos pecados. Então, se você fez alguma coisa que você se arrepende muito e que você gostaria de não ter feito, arrependa-se de verdade, sinceramente. Entregue sua vida para Deus. Reconheça que Ele é o sacrifício perfeito para que você não precise carregar esse mal. Ele sofreu sobre Ele essa maldade para que você tivesse liberdade. Esse foi o sacrifício que Deus fez. E olha que maravilhoso isso, né? E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Olha o Pedro e a inocência dele. No versículo 33, quando ele fala: Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E isso aqui, irmãos, serve até para nós, né? Porque Pedro achava que ele era incorruptível. E a verdade, irmãos, é que assim como ele, nós também não somos. Nós somos falhos. E é por isso que a gente precisa de Deus. Porque olha o que Jesus falou para ele no 34. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E quando consigo, ou levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Olha aqui, irmãos. Jesus levou 3 discípulos com ele para orar. E ele pediu para eles ficarem ali, que ele ia um pouquinho mais adiante para orar. E quando ele começou a orar, ele se entristeceu e se angustiou muito, porque ele percebeu o que estava para dizer, ou o que estava para acontecer. No 38, então, lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo.
Olha o que ele pensou. Ele já estava velando-se e pediu para eles velarem ele consigo, porque a alma dele já estava cheia de tristeza até a morte, ele já estava sentindo a dor da morte. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, olha só o que Jesus fala no 39. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha como é importante o exemplo que Jesus veio dar. O sofrimento que a gente passa aqui na Terra, ele é completamente necessário. Porque é um aprendizado. Assim como ele teve o aprendizado e ele queria ter passado aquele cálice para o Pai, né? Mas o que Deus fez? Continuou com que ele passasse por aquele sofrimento. Deus permitiu que ele passasse por aquele sofrimento, porque a vida dele tinha um propósito. O propósito que a gente viu no 28, que é derramar o sangue para a remissão dos nossos pecados. O 40 diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Gente, olha só. A mesma pressão de dormência sobre eles. Vigiai e orai, diz o 41, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está revelando para a gente. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que fazer o quê? Vigiar e orar, irmãos. O 42. E indo a segunda vez orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E ali Jesus está reconhecendo que a vontade de Deus é acima da vontade dele. E ele está reforçando pela segunda vez. Mas ele está dizendo: se for possível, tira esse cálice de mim, está pesado. E o 43, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Olha a pressão que eles estavam sentindo. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Que ele está falando: agora vocês podem descansar, porque foi chegada a hora que Deus, ou que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e varápaos, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos discípulos, ou pelos anciãos do povo. O que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Olha o sinal que Judas falou para aquelas pessoas. O sinal que ele ia revelar quem era. Aqui tem a ver com Jesus ser uma pessoa comum. Sabe? Esse aqui é o tema de estudo, inclusive, de algumas pregações, porque as pessoas falam que naquela época os hebreus, todos eles eram muito parecidos e era difícil saber quem era quem. Então essa figura romantizada de Jesus, todo lindo, de olho azul, isso aí é uma figura estereotipada, né? Mas essa é a revelação da palavra que Jesus era uma pessoa completamente comum. E para poder ser identificado, Judas falou que ia dar um beijo nele, né? Então, ó, é esse que eu beijar aqui, e aí vocês vão saber quem é, porque era difícil distinguir quem era quem. O 49 diz assim: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles,
lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E aqui, irmãos, esse foi um dos versículos que me ajudou a ressignificar a violência na minha vida. Porque olha o que Jesus disse. Embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha o que ele está falando aqui. Guarda a tua espada, porque aqueles que levantam espada, pela espada morrerão. É o que ele está falando. Quem resolve com violência será resolvido. Porque ele diz assim, ou tu pensas que eu não poderia orar ao meu Pai e ele me enviar 12 legiões de anjos? Olha o que ele está falando, irmãos. Não é mandar um anjo para ajudar ele, mas 12 legiões de anjos. É um poder descomunal, totalmente desproporcional ao que eles estavam com a racionalidade e a capacidade de entender. Mas, olha o que o 54 diz ali. Ele diz assim, ó. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem, assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias eu me assentava junto de vós ensinando do templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então, olha lá o que ele fez, né? Ele foi entregue para os escribas que estavam reunidos entre si. Eles se reuniam entre si, fecharam uma cúpula onde eles julgaram Jesus, né? E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam o falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. Então, olha o que eles queriam. Eles queriam buscar uma mentira, um falso testemunho contra Jesus para poder matar ele, né? E não achavam. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Olha o que eles trouxeram aqui, né? Que Jesus ele falou que se eles derrubassem o templo, ele edificaria em 3 dias. Lá, quando ele falou essa palavra, ele estava dizendo o quê? Se vocês me matarem... Só que isso antes da gente ter o entendimento, né? Porque a gente vai entender que ele ressuscitou depois do 3º dia, mas ele está dizendo. E aqui as testemunhas falaram isso, né? E quando eles perguntam, o que tu vai responder contra isso? Jesus, porém, guardava silêncio. Ele não respondeu nada. E insistindo, o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o 64 disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda mais de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Eles, respondendo, disseram, é réu de morte. Porque aqui, irmãos, ele
eles estão falando que ele não poderia ter blasfemado contra Deus, né? E o que eles estão falando é que se o filho do homem é o filho de Deus, ele não pode ser um ser humano, né? E olha que loucura isso, né? Eles querendo dizer que o ser humano não tinha a capacidade de ser o filho de Deus. E olha que legal a continuação, né? Então cuspiram-lhe o rosto e davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Profetiza-nos, dizendo: Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Irmãos, primeira negação de Pedro. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Olha o que Pedro está fazendo, irmãos. Pela segunda vez ele está dizendo que não conhece, e agora ele está jurando que não conhece. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Porque eles perceberam que ele falava do mesmo jeito que eles, né? Porque eram de cidades diferentes. E eles percebiam no falar. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Porque Jesus falou o quê? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E quando ele disse: Não conheço esse homem pela terceira vez, imediatamente o galo cantou. E, lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, Pedro disse que ele jamais negaria Jesus. E quando eu comecei esse estudo, eu não deixei claro, mas eu acreditei que eu seria capaz de fazer todos os dias, mas eu falhei. E percebendo isso, eu entendi e me identifiquei com o texto. Por incrível que pareça, mas a nossa vida é assim também. Mesmo que a gente ache que a gente não vai falhar, a gente vai. E a gente tem que estar aberto para poder reconhecer isso. E para poder entender que, mesmo sabendo que seria negado por Pedro, Jesus escolheu ele para dar um ministério para ele, né? Então, se você parar para ver, irmãos, a história do Evangelho, de todas as pessoas que Jesus procurou e todas as pessoas que ele buscou para estarem perto dele, são pessoas imperfeitas, pessoas que falham, pessoas que vacilam, mas são pessoas que verdadeiramente se arrependem, né? Porque olha o que a palavra diz no 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. A palavra diz que ele chorou amargamente porque ele sentiu a dor de ter negado a Deus, de ter negado Cristo. Então, irmãos, ao invés de me debruçar na dor de ter negado Deus, eu me fortaleci nessa palavra para voltar aqui e continuar a obra. Porque a obra não vai parar, ela vai continuar firme e forte. Hoje é mais um dia que a gente se levantou para fazer esse estudo, receber a palavra de Deus, e eu quero que você receba essa palavra como um encorajamento. Se você falhou em algum momento, se você se sentiu cansado, oprimido, como os discípulos se sentiram ali, né, de estar lutando aquela batalha com Deus e se sentiram cansados. E Deus falou o quê? Dorme, descansa, porque é chegada a hora que eu vou para junto do Pai. Vai ter um momento que você vai precisar descansar e você vai precisar renovar suas energias. Mas tenha em mente que a obra continua. Mesmo que a gente pare, que a gente descanse, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, para ficar registrado o texto de hoje, que eu acredito
que faz todo o sentido da gente ter ele em mente e renovar isso constantemente na nossa mente é o 28, ou do 26 para frente, né? Do 26 ao 28, mas eu vou enfatizar o 28, né? Porque aqui vem a questão do sangue, né? E tem a ver com a vida, que diz assim, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, irmãos, eu quero que a gente tenha essa compreensão. Nós pecamos, nós erramos, mas é o sangue de Cristo que veio para o mundo para a remissão dos nossos pecados. É através do sangue dele que a gente pode ser perdoado. E eu te peço perdão por ter falhado contigo, por ter deixado um dia sem o estudo, mas eu tenho certeza que isso foi um gatilho, uma oportunidade para a gente reconhecer e sentir na palavra que o cansaço às vezes sobrevém àqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E que chega um momento que é necessário descansar, mas que a gente se levante e mais forte para poder batalhar e lutar cada vez mais, sabendo que Jesus está junto do Pai, mas nós estamos aqui presentes com a palavra e com esse Novo Testamento para a gente poder se edificar. Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por esse movimento. Se não deixou o like, aproveita e deixar aí, porque é importante, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E mais pessoas podem receber essa bênção, essa palavra maravilhosa, né? Que é o sangue de Cristo. É esse o maior bem que existe na Terra. Então, digita aí nos comentários, como é de praxe, né? Até depois do fim, porque o fim desse estudo aqui não é o fim da nossa jornada. E que a gente possa continuar edificando a palavra. Tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Eu fico por aqui. Fui.